Olá, queridos, bom dia, segunda-feira, 17 de fevereiro e tá começando mais um Vida com Propósito, nosso encontro diário onde a gente aprende junto sobre a Palavra de Deus e sobre princípios bíblicos. Queridos, e aí, como é que foi o final de semana? De descanso? Foi bênção? Seguinte, essa semana a gente vai falar sobre o Evangelho verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Gleison, por que a necessidade de fazer isso, de falar sobre isso? Bom, primeiro que nem precisava ter necessidade de falar isso, né? É o básico que a gente tem que fazer. Mas ultimamente a gente tem ouvido tanta coisa, até nas últimas semanas teve uma reviravolta tão grande, pessoas falando coisas que não são de Deus, sabe? Pessoas que estão usando a palavra de Deus ao seu bel prazer, sabe? Da forma que querem. Então é necessário a gente falar sobre o Evangelho verdadeiro, aquele Evangelho que literalmente muda a vida das pessoas, que transforma, que cura, que liberta e o principal, que garante a salvação. Sem enrolação, essa semana eu vou falar sobre isso e hoje eu quero falar sobre o arrependimento. Arrependimento. Eu acho que a primeira coisa, né? Acho que o princípio do Evangelho, o início é o arrependimento, o abandono, a mudança de mente. Sobre isso que eu vou falar hoje, mas primeiro pedido que eu te faço, lógico, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso Vida com Propósito, é o nosso programa diário, onde a gente aprende junto, como eu disse, sobre a Palavra de Deus, sobre princípios bíblicos, sobre inteligência emocional, sobre cuidar da nossa família, tudo que a gente precisa para ter uma vida com propósito, uma vida onde você é abençoado, onde você abençoa o seu próximo e glorifica o nome do Senhor, tá bom? Então, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, aqui em algum lugar, inscrever-se. Clique em se inscrever. Assim você vai estar inscrito nesse canal, não paga nada, de graça, é no YouTube. E todo dia, quando eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação e não vai perder, tá bom? Essa semana toda vai ser sobre o Evangelho verdadeiro. Você precisa ver a semana toda, tá bom? Nosso tema base, agora, literalmente, já dei todos os recados, já falei tudo. Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor. Meu Deus, esse versículo é muito forte. Eu vou repetir. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e para que venha os tempos de descanso da parte do Senhor. Gente, arrependimento não é um sentimento de tristeza. Arrependimento não é um pensamento pesado. Arrependimento não é um remorso. Ah, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é você recalcular a rota e essa rota tem que ser um caminho de retorno para Deus. Esse é o arrependimento. Vamos compreender um pouquinho mais sobre o arrependimento. A definição de arrependimento, a palavra é metanoia, no grego. Sabe o que significa? Mudança de pensamento, mudança de mente e mudança de atitude. É literalmente um reconhecimento dos nossos pecados, é um reconhecimento das nossas escolhas, das nossas falhas e a decisão de abandonar. Arrependimento é decisão. Arrependimento, como eu disse, não é um pensamento, não é se eu pudesse, não. Arrependimento é decisão. Eu estou arrependido, eu não quero mais e eu vou mudar essa história. Isso é arrependimento. Arrependimento não é um remorso. Remorso é um pensamento pesado. Poxa, não deveria ter feito aquilo. Poxa, isso foi errado. Mas aí, faz o quê? Faz o que depois daquilo? Ah, se não fez nada, não foi arrependimento, foi o remorso. E remorso não muda nada. Lembra do filho pródigo? Um grande exemplo de arrependimento está lá em Lucas 15. É um exemplo clássico. Ele reconheceu o seu erro e voltou para a casa do pai e foi perdoado. Ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele caiu em si. Poxa, na casa do meu pai era muito bom. Estou conjecturando aqui, na casa do meu pai eu tinha tudo. Pô, se arrependeu. Ah, quer saber? Eu vou levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Arrependimento com atitude. A vida só é transformada, só há mudança quando há arrependimento com atitude. Arrependimento sem atitude é só remorso. E remorso não muda a vida de ninguém. Beleza? Agora que a gente está compreendendo um pouquinho mais sobre o arrependimento, Gleison,
Por que eu preciso me arrepender? Por que é necessário enfatizar tanto o arrependimento no sentido do Evangelho de Jesus? Todos nós pecamos. Irmão, se você não pecou, é impossível. Só de você achar que não peca, você já está pecando. Nós pecamos no passado, nós pecamos no futuro e nós vamos pecar no futuro, porque nós somos humanos, a gente falha, a gente erra. E isso é normal. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós erramos, nós precisamos nos arrepender. O arrependimento tem que ser uma prática diária. Não quer dizer que, poxa, você vai viver se arrependendo e cometer os mesmos erros, não. É se arrepender e ter atitude. Se arrepender e abandonar. A Bíblia diz, todos nós pecamos e estamos afastados, destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós erramos e precisamos de Deus, precisamos do perdão de Deus. E outra coisa importante, o arrependimento é uma condição para a salvação. Quem não se arrepende não é salvo. Quem não se arrepende não alcança a salvação. Está na Bíblia. Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados. O arrependimento é um passo fundamental para recebermos a nossa salvação. Quem não se arrepende não é salvo. Quem não se arrepende, meu amigo, não vai para o céu. É isso, porque quem não se arrepende não muda. Não abandona o pecado. Continua vivendo a vida miserável que vive. Por quê? Porque não teve arrependimento. Você está compreendendo? Está compreendendo a profundidade disso? Tem que haver o arrependimento. Você precisa analisar a vida que você está levando. Você precisa analisar a forma que você está vivendo. É a forma certa? Esses pecados de estimação que você tem. Que, não tem problema. Eu sempre fui assim, isso é normal, isso. A gente começa a dar desculpa para nós mesmos, para o nosso erro, para nossa falha. A gente começa a mentir para nós mesmos. Se não houver arrependimento, irmão, desculpa a sinceridade, mas não vai haver salvação. O arrependimento é uma condição para a salvação. Você compreende isso? Agora, Gleison, como que é o processo de arrependimento? Você já explicou o que é o arrependimento, a importância do arrependimento e como que é o processo. Irmão, aí é uma coisa mais profunda. Aí é uma coisa mais profunda. Guarde isso aqui. O Espírito Santo convence o homem do pecado. João 16:8. Ele nos ajuda a reconhecermos que nós erramos e precisamos de mudança. Quando você tem aquele sentimento, poxa, isso foi errado. Essa vida que eu tô levando tá errada. Eu não devia estar vivendo dessa forma. Poxa, isso não tá certo. Isso não tá certo. Essa forma tá errada. É o Espírito Santo tocando no seu coração, te dizendo, olha, Gleison, você precisa mudar. Olha, fulano, isso tá errado. Tá errado. Não é um pensamentozinho, não é um remorso, não. É o Espírito Santo dentro de você te dizendo que tá errado e precisa de mudança. Precisa transformar isso. Precisa mudar essa história. Tá compreendendo? Confissão, irmão. Gleison, quais são os passos para ter um arrependimento verdadeiro? Confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar os nossos pecados a Deus é um passo importante para o arrependimento. Após o arrependimento, quando você percebe a vida que você está levando e você confessa para Deus, não estou dizendo você sair falando para todo mundo para criar fofoca da sua vida, não, mas você ser verdadeiro com o Senhor. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, eu estou passando por isso. Me ajuda. Me ajuda. Ou seja, você está se arrependendo da vida que você está levando e está pedindo ajuda a quem pode te ajudar. É impossível a sua história não ser mudada. É impossível você continuar da mesma forma, sabe, fazendo isso. Arrependimento tem que ter atitude, irmão. A chave é na atitude. Se você está vendo a vida que você está levando, se você está vivendo a vida de pecado que você está vivendo, mas se você não tiver atitude, não vai mudar nada. Primeira coisa, confesse. Segunda coisa, abandone o pecado. Abandone isso, pelo amor de Deus. Abandone essa vida miserável que você está levando. Até quando? Até quando você vai mentir para você mesmo com esse pecado de estimação, dizendo que não tem problema, não tem nada a ver? O inferno está cheio de nada a ver. O inferno está cheio de pessoas. Está cheio de pessoas. Não tem problema, não tem nada a ver. É só hoje.
arrependimento, abandono de pecado. O arrependimento envolve a decisão de abandonar o pecado e mudar de direção. É um compromisso de seguir a Deus. Sabe o que significa pecado? Errar o alvo. Quando você está pecando, você está errando o alvo. Você está se distanciando de Deus. Você está fugindo do seu propósito. E arrependimento é você voltar. Voltar para o propósito. Acertar o alvo de novo. Seguir firme em direção ao Senhor. E outra coisa. É impossível alguém dizer que está se arrependendo, que se arrependeu e não produzir frutos. Lembra do que João Batista disse? João pregou uma palavra dura para aquele povo no deserto, o primo de Jesus, João Batista. E aquele povo falou: João, o que nós devemos fazer? Arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, arrependam-se e comecem a fazer coisas. Comecem a se movimentar, provando que vocês se arrependeram. Porque o arrependimento tem que vir com obras. O arrependimento tem que vir com atitudes. Se não houver atitudes, não houve arrependimento. Foi só um pensamento pesado. Foi só um remorso. Está compreendendo isso? Arrependimento tem que ter atitude. Abandono. A partir de hoje eu não faço mais. A partir de hoje a minha rotina é diferente. A partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Atitude. Arrependimento tem que ter atitude. Um verdadeiro arrependimento produz frutos, como mudança de comportamento, mudança de lugares, novas amizades, não santificação diária. Gleison, para a gente concluir, como viver uma vida de arrependimento? Humildade, reconhecendo que você precisa do Senhor sempre. Oração, buscar todos os dias o Senhor, pedindo perdão, pedindo força, pedindo direcionamento, pedindo, Senhor, me guia, me orienta, me direciona. Oração diária, leitura da palavra de Deus, porque é impossível. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te ajudar nesse processo de arrependimento, nesse processo de mudança de mente, porque é necessário você tirar isso e colocar o que vai te alimentar, que é a palavra de Deus. E a outra, comunidade, igreja. É impossível vencer muitas coisas que a gente enfrenta sozinho, a gente enfrenta porque quer. Porque quando nós temos a igreja, quando nós temos uma comunidade, quando nós temos, esse princípio, quando nós temos amigos, irmãos ao nosso lado, não vou dizer que a caminhada não vai ser difícil, mas ela se torna um pouquinho mais leve. Porque a gente tem ajuda, a gente tem pessoas que oram conosco, a gente tem pessoas que nos orientam, que dão direcionamento. É importante no processo. Então, para concluir, a última coisa que eu preciso te falar, analise a sua vida. Sério, analise a sua vida. A vida que você está levando é a vida certa? É a vida que você planejou para você? É a vida que o Senhor planejou para você? De verdade, essa vida que você está levando aí, essa rotina que você tem todo dia, as escolhas que você faz, os amigos que você tem, os lugares que você frequenta, são bons? É da forma certa? Se não for, se arrependa e volte para o Senhor. Essa vida de pecado, essa vida de escolhas erradas, essa vida, volte para o Senhor. Hoje, como eu disse, essa semana toda vai ser sobre os princípios do verdadeiro evangelho, e a primeira coisa que eu precisava te falar é o arrependimento. Você precisa se arrepender da vida que você está levando. E arrependimento sem atitude é só um pensamento pesado, é só remorso. E remorso não muda a vida de ninguém. Remorso não transforma, remorso não faz nada. Eu posso ficar muito, ai meu Deus, não devia ter feito isso, amanhã eu volto a fazer de novo. Então, arrependimento tem que ter atitude, tá bom? Queridos, essa foi a mensagem de hoje. Essa foi a palavra de hoje. Que você possa, em nome de Jesus, entender e refletir sobre isso, tá bom? É isso. Último pedido para você, agora é o Gleison pedindo. Que até então Deus estava falando aqui com a gente, mas agora é o Gleison pedindo. Curta esse vídeo. Me ajuda, curta esse vídeo. Você curtindo esse vídeo, você vai mostrar pro YouTube, vai mostrar pra mim que você gostou. Lógico, eu vou continuar na minha caminhada aqui, mas principalmente você vai mostrar pro algoritmo, pro YouTube, que esse vídeo foi bom. E ele vai entregar essa mensagem para mais pessoas, que é o propósito. Eu tentar te abençoar e você me ajudar a abençoar outras pessoas. Então você me ajuda a alcançar novas pessoas curtindo esse vídeo. Então tem um joinha aqui embaixo, dê o joinha. Você que chegou até o final, sinal que você gostou, que você aprendeu, curta esse vídeo.
tá bom? Assim o YouTube entrega para mais pessoas e o nome do Senhor é glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que seja uma semana poderosa, que seja uma semana extraordinária na presença do Senhor e que tudo, absolutamente tudo, possa dar certo em nome de Jesus. E ainda que não dê, nós entendemos que tudo está sob o absoluto controle de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, guarde e proteja. Tamo junto e até amanhã com mais uma base fundamental do verdadeiro Evangelho.